O tema em si, ele trata, né, sobre a influência, né, da estratégia na vida social do indivíduo, né? E antes de mais nada, eu pergunto para vocês: o que é estratégia? Vocês podem falar, tá bom? Bem, a estratégia em si ela se dá a partir de um planejamento, né? Tendo um objetivo fim a ser alcançado. E nisso eu pergunto para vocês: de que forma ou em quais situações vocês tiveram de executar esse conceito, utilizá-lo, né? É, como por exemplo, que estratégia você teve para chegar aqui no curso, né? Para poder assistir a aula, ou mesmo qual a sua estratégia, seu pensamento para poder ir embora após o curso, né? O que você está pensando, né? É, racionalizando para estudar os conceitos abordados aqui em sala. Esse eu gostaria de saber de vocês. Vocês podem me falar, tá bom? É de senso comum, né? É um fato, né, que essa questão de estratégias, né, pensamentos, são muito voltados para a questão financeira, né? Por exemplo, porque quando planejamos uma viagem, por exemplo, intercâmbio, nós tendemos a nos planejar com muita antecedência, né? Traçar estratégias com o nosso dinheiro, né? O que vai ser reservado, de que forma e onde vai ser utilizado, né? Bem como em outras situações, como por exemplo, decisões políticas, né? Que, apesar de tudo, elas nos afetam de forma direta ou indireta. Indireta porque nós estudamos a vida das pessoas, né? Nisso traçamos estratégia quais seriam os melhores candidatos a serem escolhidos por nós no momento do voto, e direta porque essas pessoas vão tomar decisões que influenciam a nossa vida de forma diretamente, como, por exemplo, pessoas que tendem a receber auxílio do governo. Se escolhemos alguém, né, que no passado tem a tendência de cortar custos, né, gastos, eles podem muito bem pegar e cortar esse benefício das pessoas. Então, isso foi feito uma estratégia por nós e por essas pessoas. Bem como também temos as escolhas profissionais, porque quando saímos do ensino médio, nós pesquisamos, né, os assuntos que mais temos afinidade ou interesse, e nisso traçamos estratégias, né, antes, durante e após entrar na graduação, seja para a questão de alimentação, seja para a questão de estudo, né, ou mesmo transporte. E também temos questão de posicionamentos pessoais, né, como por exemplo um amigo seu que pede uma opinião referente a alguma situação e você precisa analisar essa situação, né? Pensar em todas as possibilidades de resposta possíveis, as consequências delas e ver quais delas são as melhores, né? No caso, a melhor que se encaixa, que gere um ponto de equilíbrio, não levante mais conflitos, né, entre você e essa pessoa. E nisso eu pergunto para vocês: vocês sabem, né, de que forma esse tema estratégia ele se aplica a jogos? Bem, caso vocês não saibam, os jogos em si eles têm como objetivo que você vença o adversário ou chegue, né, no objetivo fim, que é zerar um jogo. E nessa questão de você traçar estratégias, torna o jogo muito mais emocionante. Por quê? Porque atualmente com a tecnologia, os jogos de hoje, ele te possibilita você ter escolhas diferentes. E nisso, vai trazer um resultado diferente, obviamente. Mas no fim você vai ter um único objetivo, que é zerar o jogo ou vencer o adversário, né? Como o Newton diz, para cada ação uma reação. Então você vai estar ali objetivando, né? Tomar a melhor decisão possível. E nisso eu pergunto para vocês: qual o público que mais utiliza esses conceitos? Vocês podem falar sem problemas, tá bom? Estou na guarda da opinião de vocês. Bom, caso vocês não saibam, a princípio, né, na minha concepção, são as mulheres. Por quê? Como vocês devem ter estudado lá na época da Revolução Francesa Industrial, as mulheres, né, elas tinham como tendência atividades domésticas, né? Com o passar do tempo também
elas executaram atividade no Exército e atualmente elas se encontram no mercado de trabalho, o que possibilita elas atuarem em diversas atividades simultaneamente, né? Claro, gerando um ponto de equilíbrio, traçando estratégia, pensando sempre racionalizando, né? Como que vai ser o seu dia a dia e os próximos dias que virão. Até porque quando você se planeja fazer uma janta, né, o almoço, você não pensa só por um dia só. Você pensa para a semana, até porque muitas pessoas fazem marmitas, né, para a semana, já que elas trabalham. E nesse caso, nós temos um link, né, para essa matéria, né, em azul, que é o cérebro dos homens pode ser maior, mas o das mulheres ganha inteligência, né? Isso porque é um fato, né, que elas têm a tendência de gerenciar melhor o seu tempo, né, se organizar melhor. E esse link se encontra no site Observador. E nisso nós temos alguns exemplos, né, nessa questão de estratégia, como por exemplo o xadrez. O xadrez, ele é um jogo que é de conhecimento de muitos, apesar de um ou outro não saber jogar, né? Que você precisa não apenas traçar uma estratégia, mas precisa conhecer a regra do jogo e que forma ele deve ser jogado, né? Para que possa chegar ao objetivo fim, que é vencer o seu adversário. Nós temos também as cartas, que é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que você, apesar de ser uma única carta, um único baralho, ele te possibilita muitas possibilidades de jogos, né? Como por exemplo truco, e entre outros. E atualmente nós temos, com o avanço da tecnologia, jogos digitais, né? Onde nós nos conectamos com pessoas de diversas comunidades, diversos países, né? Trabalhando não só a questão de trabalho em equipe, mas a comunicação, né? E também trabalho em equipe e a tomada de decisão e também sempre pensando na questão de equilíbrio, até porque esse jogo especificamente ele exige que você tenha um ponto de equilíbrio para que possa vencer os seus adversários. Nisso nós temos algumas vantagens e desvantagens nesses jogos, como por exemplo, muitos pais acham, né, que só porque uma criança joga, né, isso pode causar problemas sociais ou mesmo problema na questão de ergonomia, né, como problema de postura, né, na coluna e afins. Mas não é só o caso, né, porque os jogos eles auxiliam a criança, né, a trabalhar na questão de raciocínio lógico, né, porque ela vai pensar cada vez mais, né, na capacidade de tolerância a frustrações, porque ela vai estar se desenvolvendo, né, não só para questões pessoais, mas profissionais, né, para caso ela se candidate a uma vaga, por exemplo, e não passe, ela vai ter menos chance de se frustrar, né, e poder aprender com aquilo, com aquela experiência, e trabalhar naquilo de modo que possa se desenvolver as suas soft skills, né, e hard skills, né, e nisso cria oportunidades profissionais, né, dando a ela mais possibilidades, né, de trabalho no mercado de trabalho. Aí eu pergunto para vocês, algum de vocês conhece alguma dessas imagens? Bom, nós temos uma palhinha ali, né, como por exemplo do Yu-Gi-Oh!, né, que é um jogo mundialmente famoso e conhecido por muitos, né. A geração atual pode não saber, não conhecer devido ser uma coisa da época de anos, mas é muito famoso no mundo todo. E eu acho muito interessante, né, a jogabilidade desses jogos. Isso porque os card games eles trabalham muito nessa questão de estratégia, né? E isso me chama muita atenção. Por quê? Nós temos muitas vantagens, como por exemplo, ele mantém a mente ativa, ajuda o cérebro a se desenvolver, né? Ajuda na tomada de decisões, né? Desenvolve o foco, né, do indivíduo e melhora, né, a questão de memorização. E nisso tudo é um conjunto que nós levamos não só para a questão pessoal, mas questão profissional, né, porque precisamos estar atentos a todos os momentos. E nessa questão, né, eu quero fazer uma referência a um conceito, né, de inteligência artificial, que é o algoritmo de backpropagation, né, que está relacionado a isso, né, que por mais
não só em jogos, mas questão de vida, nossas escolhas, que nós tenhamos muitas possibilidades, né, de escolhas, de tomar de decisão, apenas uma delas vai nos levar, né, ao resultado final que nós desejamos, que é o melhor possível, o mais viável. Bem como apenas uma delas será o resultado que nos levará à melhor tomada de decisão, o resultado final. E, né, o caso mais particular, mais especial, o porquê nós devemos sempre evoluir estrategicamente. Bom, eu diria que é por questão de melhoria contínua. Isso porque você vai estar sempre evoluindo com seu lado pessoal e profissional. Então você precisa estar sempre executando essas ações. E nisso eu tenho uma frase, né, do autor Sun Tzu, de seu livro Arte da Guerra, onde ele diz essa frase que precisamos sempre nos desenvolver pessoalmente e profissionalmente, né, a ponto que a gente sempre evolua, né, sempre pensando a longo prazo e esperando que a gente possa evoluir constantemente. E isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu fico à disposição se vocês quiserem mais dicas sobre card games, né, ou né, questão de coach para questão de melhoria de questões pessoais, né, suas soft skills, e para questão de conversa também, porque eu estou aqui para isso. E eu espero, como falei, a melhoria contínua de vocês a todo instante. Obrigado.